Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Hoje no canal vamos estudar a terceira lição da classe de jovens. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Epaminondas Fonseca e semanalmente nós gravamos aqui pré-aulas destas lições maravilhosas. Estamos estudando no segundo trimestre acerca da vida do grande rei Davi, com lições extraordinárias. E hoje chegamos na terceira lição. O tema de hoje é um tema que registra uma das cenas mais épicas da história do Antigo Testamento, da história de Israel, que é a batalha entre Davi e o filisteu Golias. Portanto, hoje vamos estudar esta lição preciosa, maravilhosa. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe este vídeo, divulgue esta programação. Se você conhece alguém que será abençoado por este vídeo, algum professor da classe de jovens, ou mesmo alguém que você entende que será ricamente abençoado, faça isso, compartilhe o vídeo desta programação. Se desejar, você pode se tornar um membro apoiador aqui do meu canal. O membro apoiador é aquele que me ajuda financeiramente com um valor muito simbólico. E como benefício, eu sempre deixo aqui os materiais que nós utilizamos, seja material utilizado em PDF, em PowerPoint. O professor de escola dominical que usa esses materiais pode editar como ele bem entender. Portanto, Deus abençoe você. Obrigado a todos os membros do canal, aqueles que têm nos ajudado semanalmente, mensalmente, aqui a fazermos este trabalho. Vamos para a aula de hoje. Permaneça conosco, assista o vídeo completo. Nós vamos tratar de um assunto, embora muito conhecido, mas certamente Deus tem sempre uma mensagem do céu fresquinha, um pão quentinho para nós. Vamos para a aula de hoje. Neste segundo trimestre, estamos estudando Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. Como já anunciamos, hoje vamos estudar a terceira lição com o tema Davi, o matador de gigante. O texto bíblico principal está no Salmo 33, no verso 16, que diz o seguinte, está na sua tela: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O resumo da lição afirma o seguinte: Davi confiava em Deus e, frente aos insultos de Golias, matou o gigante. Na vida cristã também temos os nossos desafios, que venceremos mediante a fé no Senhor. 3 objetivos iremos alcançar com a lição de hoje. O primeiro é descrever o contexto da batalha entre Davi e Golias. O segundo objetivo é destacar a relevância da confiança em Deus. E, por fim, sensibilizar o jovem cristão sobre os desafios do mundo atual. Como introdução, nós queremos aqui dizer que o desafio de Davi com relação ao gigante filisteu representa a luta espiritual travada entre o jovem cristão e o mundo, a carne e o inimigo de nossas almas, de nossas vidas. Para alcançarmos a tão almejada vitória, devemos seguir o exemplo de Davi, resistindo ao inimigo e vencê-lo em Cristo Jesus. Vamos iniciar a nossa lição de hoje a partir do primeiro ponto da lição. Vocês sabem, mesmo nós trazendo subsídios, nós comentando aqui a lição, trazendo elementos para incrementar a aula do irmão, nós procuramos seguir pelo menos o roteiro da lição para que nós possamos ter
uma aula de acordo com o que está aqui, com os objetivos traçados pelo comentarista. Vamos falar sobre tempos difíceis, cercados por todos os lados. Os dias que antecederam a batalha entre Davi e Golias. Nós aprendemos nas aulas anteriores que Davi, o pequeno Davi, o adolescente ainda, Davi, fora ungido pelo profeta Samuel na sua casa. E também aprendemos na aula passada, na aula anterior, que Davi foi convocado pelo rei para que, como músico, executasse a sua harpa a fim de que o Senhor aliviasse o tormento de espírito que o rei estava vivenciando, sofrendo. Davi, portanto, ele ficava entre o palácio, entre a corte e o pasto. Mesmo ele sendo convocado pelo rei Saul, ainda assim ele manteve como pastor, das ovelhas do seu pai. Então, ele estava entre o pasto e o palácio. Sempre que ele era convocado, ele se apresentava diante do rei e executava o seu instrumento, a sua harpa. E nós, pelo contexto de 1 Samuel, capítulo 17, nós estamos diante de uma batalha épica. Os filisteus, nós vamos aprender daqui a pouquinho sobre quem eram os filisteus. Eles estavam acampados em uma colina, Israel também acampado do outro lado, e havia um grande vale, o vale de Elá. Também nós sabemos, pelos historiadores, que os exércitos eles ficavam frente a frente, enquanto um valente de cada lado se posicionava em uma disputa solo. Mais ou menos assim. Cada exército tinha um guerreiro, tinha um herói, tinha um lutador, um gladiador, por assim dizer, que ele era, então, escolhido para pelejar, para lutar em uma luta solo, onde cada um dos guerreiros se enfrentavam. Assim acontecia as batalhas nas épocas, nos tempos do Antigo Testamento, especialmente nesse contexto que nós estamos aqui trabalhando com vocês nesta lição maravilhosa de hoje. Bom, eu quero, ainda à guisa de introdução, falar um pouquinho sobre os filisteus. É importante que o professor de escola dominical, ele entenda, ele compreenda, pelo menos as noções basilares acerca da origem dos filisteus. Os filisteus que deram muito, mas muito trabalho para o povo de Israel. Vamos compreender alguns aspectos importantes para que depois nós verifiquemos, por exemplo, em nome de quem Golias estava ali pelejando naquele campo de batalha no vale de Elá. Bom, os filisteus era um povo basicamente não originário daquela terra onde eles estavam, ali nas terras de Canaã. É bem provável, segundo alguns comentaristas, por exemplo, o comentário bíblico Beacon, ele nos afirma que possivelmente os filisteus eles vieram da ilha de Creta. E nós sabemos que os cretenses eles tinham uma cultura muito promíscua, devassa. Os cretenses eles tinham uma cultura muito fora daquilo que nós consideramos como padrão de socialidade. Mas nós verificamos que os filisteus atravessaram o mar e então eles desembarcaram na região de Canaã, ali nas terras de Canaã. E o comentarista Beacon nos traz esta relevante informação de que provavelmente os filisteus eles tenham origem nessa ilha, a ilha de Creta. Isso, portanto, nos faz pensar que os filisteus eles não são de origem semita, eles não pertencem originalmente aos povos que eram nativos da região de Canaã.
Os filisteus, eles eram conhecidos por sua força militar, organização política e avanços tecnológicos, especialmente no uso do ferro. Isso os tornava uma ameaça constante a Israel, que ainda dependia de ferramentas e armas de bronze. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Eles formavam uma pentápole, ou seja, 5 cidades importantes. Os filisteus, eles tinham basicamente como forma de governo uma confederação onde cada cidade dessas 5 cidades importantes havia um chefe, havia um líder, um rei, e quando necessariamente eles precisavam, uniam força para pelejar, para guerrear contra os inimigos. As 5 cidades eram Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom. Conforme nós veremos, Golias, ele era de Gate. Cada cidade tinha o seu próprio senhor ou governante, mas agiam em aliança quando necessário. Outro ponto importante que nós devemos considerar acerca dos filisteus é que eles dominaram Israel por vários períodos. A gente observa isso no livro de Juízes e também nos livros de 1 Samuel, especialmente ali nos capítulos iniciais. Os filisteus dominaram Israel por vários períodos, especialmente na época dos juízes. Sansão foi levantado por Deus como libertador contra eles, lá em Juízes capítulo 13 ao capítulo 16. Mais tarde, nos dias do profeta Samuel, os filisteus, inclusive, chegaram a capturar a Arca da Aliança, o que provocou grandes juízos. Um dos momentos mais terríveis da história do povo de Israel, uma das derrotas mais acachapantes, foi exatamente nesse período em que os filisteus derrotaram os exércitos do povo de Israel, capturando a Arca da Aliança. Outro fator que devemos levar em consideração era o aspecto da religiosidade dos filisteus. Assim como todos os cananeus, todos os povos que habitavam aquela região, os filisteus tinham como deuses pelo menos 3 principais. E esses 3 deuses principais eram geralmente os deuses de todos aqueles povos: os filisteus, os ferezeus, os heteus, os jebuseus, os ferezeus, enfim, todos aqueles povos que habitavam aquela região tinham em comum essas divindades. Religiosamente, os filisteus adoravam deuses como Dagon, Baal-zebub e Astarote, o que também gerava conflito com a fé monoteísta de Israel. Seus templos eram centros de idolatria e degradação moral, sendo mencionados em episódios como a morte de Sansão, em Juízes capítulo 16. A primeira imagem que você está vendo aí no seu visor é uma imagem ilustrativa que representa o deus Dagon. Esse deus Dagon, que era o deus, por exemplo, que mandava chuva, era o deus que sustentava, segundo a lenda dos filisteus e dos cananeus, todas as coisas. Era uma importante divindade. Ele tinha meio corpo de homem e meio corpo de peixe. Foi este Dagon que, quando os filisteus levaram a Arca da Aliança para zombar de Deus e colocaram no templo de Dagon, os filisteus escutaram um barulho muito grande e correram para ver o que estava acontecendo. E quando chegaram lá, a estátua de Dagon, ela estava quebrada, com a cabeça cortada, e de frente da Arca da Aliança, como que se tivesse prostrada diante da Arca da Aliança. Glória a Deus! Somente o Senhor é Deus, só o Senhor, Jeová, é Deus. A segunda imagem nos traz a ilustração de Astarote. Essa deusa era a divindade da
sexualidade, da fertilidade. Os cananeus, eles tinham uma prática idólatra degradável. Era tão imoral que haviam as prostitutas cultuais, onde nos cultos a esta divindade, eles então praticavam toda sorte de degradação moral que você possa imaginar. E, por fim, a terceira imagem, nós temos aí Baal-zebub, que ficou conhecido como Deus das moscas, era o Deus que, segundo os cananeus, operava curas, milagres e daí por diante. Então vejam como é importante o professor de escola dominical ter essas informações introdutórias acerca de quem eram os filisteus, para que a gente consiga compreender o que estava por detrás daquela batalha ali no Vale de Elá. Agora vamos constatar, vamos verificar quem era Golias. O comentarista nos apresenta aqui algumas informações interessantes, né, sobre quem era Golias. Golias era um filisteu de uma das 5 cidades importantes dos filisteus. Ele era de Gate. E ele tinha uma altura surpreendente, era uma altura considerada elevadíssima para os padrões daquele período, daquele tempo, daquela época. Golias, a Bíblia nos diz, segundo o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4, ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. E aqui nós tivemos o cuidado de fazer a conversão dessas medidas. Um côvado, do hebraico amá, era aproximadamente 45 centímetros e 1 palmo cerca de 22 centímetros. Então, fazendo as contas, 6 côvados vezes 45 centímetros, nós temos 270 centímetros. Portanto, Golias, ele tinha aproximadamente a altura de 2 metros e 92 centímetros, somando-se 270 centímetros mais 1 palmo, 22 centímetros, aproximadamente. Você não vai encontrar em nenhum comentário alguém taxativamente afirmando a altura de Golias. As muitas Bíblias comentadas, elas vão divergir no tamanho. Nós temos comentarista, por exemplo, que chega ao absurdo de dizer que Golias tinha mais de 4 metros de altura. Essas medidas, elas não batem com as medidas que a Bíblia está descrevendo em côvado. Portanto, a medida mais acertada, mais aproximada, era de que Golias tinha 2 metros e 92 centímetros. Já é uma altura significativa, né? Já era para amedrontar qualquer homem, tendo em vista que a armadura de Golias, ela apresentava um peso extraordinário, conforme nós vamos verificar. Vamos para mais características sobre quem era Golias, a armadura e o armamento de Golias. Só para que vocês tenham uma ideia, né, do tamanho deste homem, deste gigante, deste guerreiro, deste gladiador, a couraça de bronze, né, aquela malha que ficava sobre o corpo do guerreiro, do filisteu de Gate, Golias, ela pesava cerca de 57 quilos. Essa armadura protegia o tronco como uma malha de escamas metálicas interligadas. Só esta malha protetora pesava 57 quilos. A lança com haste semelhante ao eixo de um tecelão. Só a ponta da lança, conforme o capítulo 17, versículo 7, nos informa que somente a ponta da lança pesava quase 7 quilos. Olha que coisa surpreendente. É por isso que Golias, ele causava espanto em todos os seus inimigos e oponentes. Ainda nós temos a espada de Golias, lá no capítulo 21, versículo 9, deste livro, o primeiro livro de Samuel, e
ainda temos as grevas de bronze, que eram aquela parte da armadura que protegia as canelas, as pernas. Então, aqui nós trouxemos a título também, né, de introdução, como que Golias estava preparadíssimo para enfrentar qualquer oponente. E isso se verifica pelo texto bíblico, uma vez que nós encontramos a palavra de Deus nos afirmando que Golias, por 40 dias, ele então estava afrontando o exército de Israel e o próprio Deus de Israel. 40 dias, 2 vezes por dia, ele então aparecia no cenário e ele lançava palavras, né, de zombarias, de impropérios, ameaçadoras contra o povo de Israel, e não havia ninguém sequer que ousasse se levantar para guerrear contra o grande Golias, o gigante Golias. Daí nós chegamos ao terceiro subtópico deste primeiro ponto da lição, onde o comentarista fala sobre a bênção e a maldição. Israel passava por tempos realmente muito difíceis. O rei, no caso, o rei Saul, já não era mais alguém motivador. O povo já não tinha esperança de outrora. Um rei que começou muito bem, e nós falamos sobre isso na lição anterior, na lição 2. Um rei que começou muito bem, que começou cheio do Espírito Santo, né? Ele foi possuído pelo Espírito. Um rei que começou com o seu coração mudado, transformado, conforme o capítulo 10. O rei Saul, que até profetizou no arraial dos profetas, até começou vencendo as pelejas, as batalhas, inclusive contra os próprios filisteus. Agora, o rei Saul, ele estava desviado do propósito de Deus. Um rei que estava atormentado, perturbado, e colocou todo o reino de Israel em apuros. Colocou o exército em apuros. O povo de Israel agora estava desprotegido, não havia esperança, não havia uma confiança como outrora. Por quê? Quais foram as razões, né, de o reino de Israel estar em apuros? As razões foram as decisões do seu líder. Os motivos pelos quais levaram Israel para estarem vivendo esta afronta diária por 40 dias por um incircunciso é exatamente porque Saul escolheu não mais obedecer a Deus. Saul, ele havia se afastado de Deus. Saul se distanciou da palavra do Senhor, passou a desobedecer a Deus reiteradas vezes. Saul se afastou de Samuel, o profeta, e, como consequência, nós vimos na aula passada, como juízo, o Espírito do Senhor se afastou do rei, e agora o rei estava atormentado por um espírito mau, por um espírito maligno permitido pelo Senhor. Este era o cenário da nação de Israel. Mas Deus tem suas reservas. Deus tem sempre as suas reservas morais, éticas e espirituais. Em todas as épocas, em todos os momentos, os mais difíceis possíveis, períodos de apostasia do povo de Deus, Deus sempre preservou, Deus sempre conservou um remanescente fiel. No tempo da apostasia ocasionada pela idolatria de Acabe e Jezabel, nós temos a figura imponente do profeta Elias, mas não nos esqueçamos que Obadias, o servo de Acabe, havia sustentado 7.000 profetas. Deus tem suas reservas morais, Deus tem suas reservas espirituais. Em meio a um caos moral, ético,
em meio a uma depravação, em meio a uma crise existencial, em meio também a crises morais e de lideranças, Deus tem suas reservas. Nem tudo está perdido. Deus, ele estava preparando no pasto, lá no meio das ovelhas, alguém que com fé, com coragem, com bravura, sobretudo com confiança, com fé no Senhor, ele iria, enfim, derrotar aquele guerreiro extraordinário. Vamos adiante? Bom, nós temos agora aqui no segundo ponto da lição, nesse momento aqui, alguém que sabia em quem confiar. Antes de entrar nesse ponto da lição, qual é a figura que nós temos nesse momento aqui, diante dos desafios que a nação estava enfrentando, que o exército, que o próprio Saul amedrontado estava vivendo? Nós temos o pai de Davi, Jessé, enviando o garoto Davi, o adolescente Davi, né, do pasto, fazendo com que ele fosse até o campo de batalha, lá no Vale de Elá, levar suprimento para os seus irmãos. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, o Eliabe, o Abinadab e o Samá, estavam na guerra. Eles estavam na batalha. E Davi foi enviado naturalmente para levar suprimentos aos seus irmãos. E veja, Davi, o garoto, foi enviado com o seu animal, com o seu burrinho, com o seu jumento, carregado de suprimentos, e entre os suprimentos, queijos. Ele estava levando para os seus irmãos e para o comandante das tropas. Algo muito interessante é que o texto bíblico, nesse momento, nos fornece um dado que revela o caráter de Davi, que revela a personalidade de Davi também, que revela como que este jovem, apesar de muito, mas muito novo, tinha responsabilidade com os seus afazeres. Ele saiu do pasto, mas a Bíblia diz que ele deixou um pastor com as ovelhas. Ele deixou alguém responsável por cuidar das ovelhas. Ele não abandonou as poucas ovelhas, conforme disse Eliabe, lá no pasto sozinhas. Não, ele encarregou alguém de cuidar das ovelhas enquanto ele ia atender ao chamado do seu pai e, portanto, levar suprimento aos seus irmãos. Olha só que coisa interessante. Davi, de entregador de queijos a matador de gigante. Olha só que oportunidade extraordinária. Nós tiramos aqui uma grande lição deste momento, né? Qual a lição que nós podemos extrair para os nossos jovens, ou mesmo para você que está me assistindo? Você talvez não é professor de escola dominical, não é aluno da classe de jovens, mas está assistindo esta ministração. Tome como princípio para a sua vida. Algumas lições nós podemos extrair aqui, e lições poderosas. Davi não olhou para suas limitações. Davi, ele viu as oportunidades. Em segundo lugar, não despreze as pequenas tarefas. Elas abrem portas para grandes oportunidades. Meu Deus, que reflexão maravilhosa, não é mesmo? Se você está comigo até agora neste vídeo, eu peço a sua ajuda, deixe seus comentários. Seus comentários são muito importantes para a divulgação deste vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube ele entende que o vídeo é relevante e, portanto, ele entrega para mais pessoas. Me ajude nesse momento, curtindo este vídeo. Se você não é inscrito ainda até agora, chegou até agora e ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal e deixe seu comentário. Escreva agora, se você está me assistindo. Escreva exatamente esta frase: não posso desprezar as pequenas oportunidades.
as pequenas obrigações, os poucos ou pequenos afazeres, porque os pequenos afazeres abrirão grandes portas. As pequenas oportunidades me levarão para as grandes oportunidades. Deixe nos comentários aqui, escreva nos comentários, não despreze os pequenos começos. Você pode até começar pequeno, você pode até começar aos olhos dos homens insignificante, minúsculo, mas quem está conduzindo é Deus. Quem está te guiando é o Senhor. Se nós estamos no centro da vontade, no propósito do eterno Deus, tenha por certo que o Senhor, Ele abrirá grandes portas de oportunidade para a sua vida. Amém? Amém? Vamos adiante? Quando Davi estava se aproximando do acampamento dos filhos de Israel, o gigante Golias, o filisteu Golias, estava mais uma vez se apresentando diante de Israel pelo 40º dia, 2 vezes ao dia, portanto, 80 vezes ofendendo o exército de Israel e o Deus vivo. Davi, então, ouviu que havia uma recompensa para quem vencesse o gigante. A recompensa era casar-se com a filha do rei, ter isenção eterna ou para sempre, isenção eterna de impostos. A sua família seria isenta de imposto por toda a vida. E veja que coisa extraordinária. Davi, ele não estava interessado naquelas recompensas. Não, Davi, ele estava interessado em glorificar o nome do Senhor. E ele diz: quem é este incircunciso que está afrontando o exército de Israel e o Deus vivo? Foi nesse momento que Eliabe se aproxima, o seu irmão mais velho, que estava no campo de batalha. Eliabe se aproxima e começa a repreender Davi. O que você veio fazer aqui, Davi? Você veio para a peleja e deixou aquelas poucas ovelhas lá no pasto, sozinhas? Mal sabia Eliabe que Davi era um jovem responsável. Ele deixou as ovelhas de seu pai guardadas com um pastor, com alguém que ele designou para estar cuidando das ovelhas. Nós vemos aqui Eliabe irritado, furioso, repreendendo Davi, porque Davi estava interessado em saber quem era aquele incircunciso que estava afrontando o Deus de Israel. E aqui nós podemos refletir em algo muito importante para as nossas vidas. Sempre que damos um passo de fé para lutar contra o inimigo, há alguém ao nosso redor para nos desanimar. E com frequência, esta resistência começa no próprio lar. Quem escreveu isto foi o Warren Wiersbe, no comentário bíblico do livro de 1 Samuel, no volume 2, a página 246. É exatamente isso. Todas as vezes que você se levanta para dar um passo de fé, para fazer a obra de Deus, certamente alguém vai tentar desencorajá-lo. Alguém vai tentar diminuí-lo, querer fazer você parar, desistir, desanimar com palavras que venham entristecê-lo, entristecê-la, ou mesmo roubar a sua fé. Proteja o seu coração com a couraça da justiça. Proteja a sua mente com o capacete da salvação e não permita, ainda que seja alguém do seu lado, ainda que seja um familiar. Aliás, o Senhor Jesus, ele nos disse que os inimigos, eles são da própria família, são da própria casa. Não permita que ninguém desestimule você no propósito que Deus colocou no seu coração. Não permite que ninguém pare. Não dê ouvidos às críticas destrutivas. Não dê atenção aos incrédulos, aos covardes, àqueles que, por não terem fé no Deus Todo-Poderoso, estão estagnados, paralisados. Não dê ouvidos. Siga em frente, adiante.
olhe para o autor e consumador da sua fé. Quando o seu irmão Eliabe o advertiu, ele não temeu as palavras do seu irmão. Ele não deu ouvidos ao que Eliabe estava dizendo, tentando desestimulá-lo. Muito pelo contrário, ele saiu dali e foi perguntar a outros soldados se de fato as recompensas eram aquelas, quem era aquele filisteu incircunciso, e ele não deu ouvidos ao seu irmão mais velho. Davi também, ele não se desmotivou com o juízo do rei Saul quando fizera aquela avaliação a respeito de Davi, dizendo: olha, você não passa de um menino, de um garoto, o Golias é um guerreiro desde a sua mocidade. Foi nesse contexto que Davi, então, disse para o rei Saul que quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, um urso tentou capturar, apanhar, tragar uma das ovelhas do seu pai, e então ele enfrentou aquele urso e matou aquele urso. Da mesma forma, o leão tentou pegar uma das ovelhas do seu pai, e ele, com coragem, com fé, Davi era um jovem extraordinário. Eu fico imaginando Davi, com a idade que ele tinha, enfrentando esses animais terríveis e ferozes. Ele tinha muita, mas muita determinação, fé e coragem de que o Deus dos seus pais estava com ele. E agora, Davi disse para Saul, rei: com este incircunciso não será diferente. Deus entregará ele nas minhas mãos. Eu vou vencê-lo. Veja que Davi não se amedrontou nem mesmo diante das palavras ameaçadoras de Golias. Golias ameaçou Davi, disse que a sua carne seria lançada às aves do céu, mas Davi não estava nem um pouco amedrontado com aquele ser, aquele homem que estava diante dele, aquele incircunciso filisteu. A bem da verdade, o gigante ali era Davi. Essa é que é a realidade. O gigante ali era o pequeno Davi, não por sua força, não por conta do seu cajado ou da sua funda, que nada era diante do armamento de Golias, mas por causa do Deus de Israel, mas por conta do Todo-Poderoso que estava com Davi. A Bíblia diz que Deus era com Davi e, portanto, o Senhor estava naquela pelejando com Davi. Golias não estava lutando contra o exército de Israel apenas. Golias, ao enfrentar o exército de Israel e, sobretudo, ao enfrentar Davi, ele estava enfrentando o próprio Deus. Davi, desse modo, ele temia somente ao Deus vivo. Que maravilha! Vamos adiante. A Bíblia nos diz que, com muita insistência, Saul autorizou que Davi fosse enfrentar o gigante Golias. Alguém que sabia em quem confiar era Davi. Davi, ele tinha confiança plena no Senhor. O gigante haveria de ser derrotado. Davi, então, ele, diante daquela proposta de Saul, de que ele deveria pelo menos usar a sua armadura. Davi colocou a armadura do rei, mas era muito pesada, ele não conseguia se locomover. E aqui nós temos uma lição também extraordinária. Nós não vamos vencer os nossos desafios gigantes, os nossos medos, os inimigos das nossas almas com armas alheias, com ferramentas de outros. As armas que Deus deu a outros é para que os outros usem. Deus te deu armas espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, Paulo nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desbaratar as fortalezas, para destruir as fortalezas, os sofismas. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, nós temos também a descrição da armadura de Deus para todo jovem cristão. A confiança em Deus, a confiança de Davi no poder de Deus fez toda a diferença na luta contra Golias,
e o exército filisteu. Chegamos ao momento da batalha mais conhecida na história da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, que é a batalha épica, né? Ali no Vale de Elá. Conforme nós falamos introdutoriamente, os dois exércitos eles estavam acampados em colinas. O exército filisteu estava de um lado, o exército de Israel do outro, e no meio um vale, uma grande depressão geográfica, onde os dois guerreiros pelejavam, batalhavam, estavam ali para lutar por seus povos e, sobretudo, representando os seus deuses. Foi isso que Golias disse que estava fazendo ali pelos seus deuses. E Davi estava ali em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto Golias estava representando um Deus falso, um Deus que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve, que tem mãos e não apalpam, que tem pés e não andam. Davi servia ao Deus vivo, que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve, que tem mãos e toca, que tem pés e caminham. Claro que numa linguagem antropomórfica. Observe que Davi, depois de tirar aquele peso, aquela armadura de Saul que não era para ele, que não era adequada a quem tem fé, Davi não precisava de armas semelhantes à de Golias. Davi não precisava de espada, Davi não dependia de um capacete de bronze, Davi não necessitava de uma lança, de um peitoral, de caneleiras, de uma lança. Não. Tudo o que Davi precisava era de 3 armas. E Davi tinha essas 3 armas. A primeira, a mais importante de todas, a fé, a confiança no Deus Todo-Poderoso. A segunda arma, uma funda. A terceira arma, um cajado. Deus não precisava de um gigante fisicamente. Deus não dependia de um guerreiro lutador para vencer Golias. Para vencer o gigante filisteu, Deus precisava apenas de um pastor de ovelhas que tivesse fé. Enquanto todos estavam olhando para aquele homem e vendo em Golias um guerreiro invencível, enquanto todos olhavam para ele e se amedrontavam, fugiam, corriam, inclusive há 40 dias, Davi, ele estava vendo uma grande oportunidade. Davi estava vendo diante dele alguém que ele poderia, em nome do Senhor, vencer certamente. Era grande? Era. Era um gigante? Era. E é por essa razão que Davi viu a grande oportunidade. A oportunidade de vencer com apenas uma pedrada. E assim aconteceu. Davi, a Bíblia diz que ele desceu até o ribeiro, apanhou 5 pedras lisas, apenas 5 pedras. E essas 5 pedras, elas foram colocadas ali no alforje de Davi, e ele saiu para enfrentar o gigante Golias com o cajado na mão, com a funda, com a fé na sua alma, a convicção de que o Deus de Israel, que entregou um leão e um urso nas suas mãos e ele os matou, era o mesmo Deus que estaria com ele. Davi tinha história, Davi tinha experiência. Olha só que coisa interessante, quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que a experiência produz a esperança. Anote isso, a experiência produz a esperança. As lutas do passado de Davi fez com que ele tivesse a esperança de que Deus iria entregar o gigante, mais uma vez, em suas mãos. A experiência traz a esperança. As muitas lutas que Davi travou no deserto, lá no pasto solitário, enfrentando os animais ferozes, estava preparando Davi para ter esperança. Portanto, a experiência de matar leão,
O currículo de matador de urso fez de Davi, fez com que ele tivesse a convicção plena, a certeza de que no Senhor ele venceria aquele filisteu, aquele gigante. Davi, portanto, toma 5 pedras e olha só que cena extraordinária, né? Essa animação que nós realizamos, que nós fizemos através da ajuda das inteligências artificiais. Aqui a gente tem claro que não representa com exatidão o que aconteceu naquele dia, mas é para que tenhamos uma noção de que foi o Senhor que entregou Golias nas mãos de Davi. Enquanto todos estavam vendo uma grande barreira, um grande obstáculo, Davi estava vendo uma grande oportunidade. Tudo depende da ótica, da perspectiva. Veja os 12 espias lá em Números, capítulo de número 13. Eles foram 14, quando eles foram espiar a terra, eles viram os gigantes. Eles viram os filhos de Enaque. Eles viram que ali haviam homens grandes, terríveis, que amedrontavam as pessoas. Eles viram lá também gigantes e ficaram com medo e disseram: a terra é boa, é produtiva, mas nós não poderemos conquistá-la porque lá estão os gigantes. 10 deles. Somente Josué e Calebe viu os mesmos desafios. Os dois enxergaram os mesmos problemas. Eles viram os mesmos gigantes. Mas olha a perspectiva. Eles disseram: como pão nós vamos despedaçá-los. O Senhor vai entregar eles nas nossas mãos. A fé nos faz enxergar. A fé transforma desafios em oportunidades. A fé transforma gigantes, problemas, lutas que estão diante de nós em portas que se abrem para glorificar o nome do Senhor. Você já parou para pensar por que 5 pedras? Eu já ouvi muitas explicações, algumas com até um certo sentido, algumas aplicações até interessantes, mas analisando o texto bíblico, essas 5 pedras só revelam a fé de Davi. Talvez alguém esteja se perguntando: por que Davi levou 5 pedras? Era um gigante? Davi estava com medo de errar? Será se Davi ele pensava que com 5 pedras, se ele errasse uma, a segunda, a terceira, a quarta, ele poderia acertar na quinta? Existe um texto bíblico lá no livro de Juízes que haviam em Israel, na tribo de Benjamim, 700 homens que eram hábeis, habilidosos. Eles tinham um talento extraordinário para manusear a funda e eles acertavam um fio de cabelo sem errar. Tamanha era a precisão dos atiradores de pedra da tribo de Benjamim. Portanto, Davi, ele certamente tinha uma habilidade extraordinária com a funda. Mas eu lhe garanto que Davi não pegou 5 pedras porque ele estava pensando que iria falhar ou que uma, ou 2 ou 3 não seriam suficientes. Vamos tentar compreender a razão pela qual Davi levou 5 pedras para o campo de batalha? Primeiro, nós temos uma informação muito interessante. Os 5 gigantes, os 5 gigantes filisteus que a Bíblia descreve. A Bíblia fala de outros gigantes? Sim. Lá no livro de Gênesis, nós temos gigantes. Lá no livro de Números, eu já mencionei aqui, a palavra de Deus nos fala sobre gigantes. E entre os filisteus haviam 5 gigantes. Alguns comentaristas chegam a dizer que eram irmãos, mas nós não podemos afirmar isso. O certo é que haviam 5 gigantes entre os filisteus. Haviam 5 grandes guerreiros dos filisteus. E a palavra de Deus nos diz que os 5 foram vencidos pelo povo de Israel, foram vencidos por servos de Deus. Vamos ver quem são eles? Esses 5 gigantes, a Bíblia fala dos seus nomes e a palavra de Deus também nos dá a informação de quem foram
aqueles que os venceram. O segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 22, diz o seguinte: esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. O primeiro, naturalmente, é Golias, vencido por Davi, no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. O segundo gigante mencionado na Bíblia dos filisteus é Isbi-Benob, cuja ponta da lança pesava 300 ciclos, cerca de 3,5 kg, foi morto por Absai. Depois nós temos o gigante Saf, que foi morto por Sibecai, segundo Samuel 21, 18. O terceiro é Lami. Esse, a Bíblia faz menção de ser irmão de Golias. Capítulo 21, versículo 18 do segundo livro de Samuel. E também primeiro livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Foi morto por um dos guerreiros de Davi, chamado Elanã. E o quinto gigante, este gigante ele tinha 24 dedos. Um gigante com 6 dedos em cada mão e em cada pé, totalizando 24 dedos, que também era um parente de Golias. Foi morto por Jonatas, filho de Simeia. Dessa forma, nós podemos concluir. Por que Davi levou 5 pedras? Davi não levou 5 pedras porque ele iria errar. Davi não levou 5 pedras temendo não acertar aquele gigante. O gigante era tão grande que jamais Davi erraria aquela pontaria. Davi levou 5 pedras, segundo alguns comentaristas, inclusive Larry Richard, quando ele escreveu o livro A Vida de Davi, ele tem essa posição e eu concordo com ele. Davi, ele levou 5 pedras. Davi tinha tanta fé em Deus, Davi confiava tanto no Eterno, que Davi sabia da existência desses 5 gigantes. E então ele pegou uma pedra para cada gigante. Se vir o gigante Golias, eu o derrubarei com apenas uma pedrada. Se Isbi-Benob aparecer, eu o matarei. Se Saf vier, eu também o derribarei. Se Lami, irmão de Golias, aparecer no campo de batalha, será vencido. E se o gigante de 24 dedos também surgir no campo de batalha, em nome do Senhor, eu vencerei. Que coisa maravilhosa, não é? Davi estava dizendo que só precisava de uma pedra. Em nome do Senhor, bastava uma pedra. E se outros 4 gigantes existentes entre os filisteus aparecessem, ele os venceria no nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Vai um amém aí? Que coisa extraordinária. Isso nos revela a fé de Davi, como que Davi confiava no Senhor. E isso como lição para todos nós também. Devemos confiar. As nossas lutas, as nossas guerras, as nossas batalhas, elas serão vencidas no Senhor. Davi acertou o gigante com uma única pedrada. O gigante caiu, ele cortou a sua cabeça e o nome do Senhor foi glorificado. Chegamos no terceiro e último tópico da lição de hoje, onde o assunto é o jovem cristão e sua luta contra o mundo. Já aprendemos nos 2 primeiros tópicos da lição de hoje sobre como que o jovem Davi, ele venceu 3 grandes inimigos que surgiram ao longo de sua carreira, de sua vida: o urso, o leão e o gigante. E agora, neste terceiro ponto da lição, nós vamos fazer, a bem da verdade, uma aplicação. Vamos entender como que os inimigos de Davi, como que aqueles desafios enfrentados pelo jovem Davi, na atualidade, os nossos jovens enfrentam inimigos com, naturalmente, uma roupagem nova. Estamos diante de uma sociedade, a cada dia que passa, mais sem Deus
do que nunca. Estamos diante de uma sociedade materialista, hedonista, relativista, e vamos observar que esses inimigos, eles estão se agigantando a cada dia diante da nossa juventude. E os nossos jovens e adolescentes precisam estar conscientes de que eles estão enfrentando uma grande batalha, estão num campo de batalha. Nós não fomos chamados para vivermos numa colônia de férias. Não, Jesus nos chamou para guerrear. O Senhor nos chamou para pelejar. E Ele é o comandante, Ele é o capitão que guerreia as nossas guerras. Mas precisamos ter estratégias, sabedoria e, sobretudo, lutarmos com as armas de Deus, com as armas espirituais. Vamos encerrar este tópico e também a lição de hoje falando brevemente sobre o relativismo moral e religioso, os perigos do mundo virtual e a banalização da sexualidade. São 3 inimigos apontados aqui pelos comentaristas. E observe que aqui, nesta imagem que eu mostro para vocês, eu apresento aqui apenas a título de memorização, de revisão do que nós vimos na aula de hoje. Davi, quando se apresentou diante do rei Saul para enfrentar Golias, ele apresentou o seu currículo, o seu histórico, a sua experiência de matador de urso, matador de leão e matador de gigante. Ele enfrentou aqueles desafios e os venceu. Aqui nós vamos fazer uma aplicação e esta aplicação nos faz pensar que o crente, o jovem cristão, também tem 3 grandes inimigos. O inimigo das nossas almas, o inimigo que ruge como um leão ao nosso derredor, Satanás, o diabo, que de todas as formas ele tenta fazer com que o jovem se distancie de Deus. Depois nós temos um segundo inimigo, que é o mundo, o sistema pecaminoso mundano. Nós poderíamos dizer que o mundo ele é feroz como um grande urso, que tenta de todas as formas devorar a espiritualidade dos nossos jovens. E o maior de todos os inimigos, nós temos a carne. E o apóstolo Paulo, ele nos ensinando acerca das armaduras de Deus, no capítulo 6 aos Efésios, ele nos instrui para que nesta luta, nesta guerra espiritual, nesta batalha que não é contra carne e nem sangue, devemos estar munidos, armados, preparados, habilitados, adestrados com as armas de Deus, com as armas espirituais. O relativismo moral e religioso. O que é o relativismo moral? Bom, o relativismo se refere a um sistema em que as verdades absolutas elas são questionadas e desvalorizadas. O relativismo moral é a doutrina filosófica que afirma que os critérios de certo e errado não são universais e não são absolutos. Portanto, para o relativismo não há absolutos. A verdade não é absoluta. O relativismo, portanto, ele visa desconstruir as bases que nós herdamos há milhares de anos. Nós temos a nossa teologia judaico-cristã, onde nós herdamos valores éticos, morais e espirituais a partir de fundamentos, a partir de uma estrutura sólida de conhecimento. E o relativismo, quando discute verdades absolutas, quando diz que não há valores absolutos, que não há verdade absoluta, a tentativa é exatamente de desmoronar, desconstruir tudo aquilo que foi construído
ao longo da história. E este é um gigante que tem se levantado na atualidade. É um inimigo feroz que tem, nos últimos tempos, procurado de todas as formas ceifar os nossos jovens, através dos muitos meios que são utilizados para ludibriar, para cooptar a mente dos nossos jovens, para fazer cativo os nossos jovens e levá-los prisioneiros a esse sistema maligno, ideológico, terrível, que tem ceifado a espiritualidade de muitos. Os perigos do mundo virtual. Há muito tempo a internet deixou de ser um recurso voltado para algumas atividades profissionais e acadêmicas e passou a fazer parte da vida de todos nós. Os perigos do mundo virtual. O mundo virtual, a tecnologia, a internet, as redes sociais é uma realidade. E é uma realidade que não se deve mais, de modo algum, subestimar o poder que tem, né, as redes sociais. Nós não podemos subestimar também o valor que as redes sociais possuem para a evangelização, para a proclamação do evangelho, para que o nome do Senhor seja conhecido. Nós aprendemos que as redes sociais, a internet, os meios tecnológicos não são um mal em si mesmos. Não são. Se forem ferramentas utilizadas para a glória de Deus, são instrumentos poderosíssimos para alcançarmos multidões, milhares de pessoas para o reino de Deus. A bem da verdade, a internet, a tecnologia, é como uma faca de dois gumes, é como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se bem utilizadas estas ferramentas, certamente glorificará o nome do Senhor. Entretanto, se forem mal utilizadas essas ferramentas, certamente também nós estamos falando aqui de perigos virtuais que nos ronda, né? Esses perigos virtuais, eles estão diante de nós. Nunca na história da humanidade se teve acesso, né, à informação em tempo real como nos dias em que nós estamos vivendo. O perigo do mundo virtual, ele é latente, ele está debaixo dos nossos olhos. É claro que há um perigo do mundo virtual. Entretanto, nós precisamos compreender que, mais uma vez, reafirmo, se forem utilizadas estas ferramentas para a glória do nome do Senhor, será bênção. Veja, agora mesmo você está me assistindo através de uma plataforma digital, através de uma rede social. Veja que coisa maravilhosa. Eu jamais conseguiria alcançar 1.000, 3.000, 5.000 pessoas se fosse por outro meio convencional. Mas através deste instrumento, centenas de pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Veja que os perigos, nós os reconhecemos. Entretanto, mais uma vez, nós aqui deixamos claro que se nós utilizarmos bem para a glória de Deus essas ferramentas, certamente os benefícios, eles serão extraordinários. E para finalizar, a banalização da sexualidade. Os comentaristas escreveram o seguinte: a sexualidade faz parte da natureza humana e foi, como todas as coisas, criada por Deus. Porém, infelizmente, nos dias atuais, tem sido banalizada e distorcida, trazendo graves consequências. Isso é fato, verdade. A sexualidade, ela faz parte do propósito de Deus. Entretanto, o propósito de Deus para o homem, para a mulher, foi distorcido, desvirtuado, banalizado pelo inimigo das nossas almas. Nós precisamos vivenciar a sexualidade à luz das Escrituras, à luz da Bíblia Sagrada. Desse modo, o jovem cristão, ele precisa se resguardar. O jovem cristão, tanto a moça quanto o moço,
precisa entender que a sexualidade ela é uma bênção, mas dentro dos limites estabelecidos na palavra de Deus. Portanto, o jovem cristão, ele deve esperar no Senhor, ele deve orar a Deus, buscar no Senhor para que Deus o guie, o dirija, a fim de que ele contraia um casamento abençoado. O Senhor vai abençoar a sua escolha, mas que seja uma escolha com sabedoria, com oração, à luz do que ensina a palavra de Deus. Diante de tudo que nós aprendemos aqui hoje, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 16 e 17, nos instrui: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Note que aqui João, ele nos apresenta a concupiscência da carne, número 1, a concupiscência dos olhos, 2, e a soberba da vida. 3 grandes inimigos que resumem tudo isso que nós estamos aqui como aplicação apresentando aos nossos alunos. Diga isso aos seus alunos em classe, que o jovem tem muitos desafios nos dias atuais. Existem 3 grandes inimigos que estão sempre a nos rondar, a nos cercar, e nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, conforme disse Paulo aos Efésios no capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E além disso, nós temos as armas que estão à disposição de todos os jovens, armas espirituais. As armas espirituais do jovem cristão estão descritas em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçado os pés com a preparação do evangelho, o escudo da fé, que coisa maravilhosa, na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e também orando em todo o tempo, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essas armas espirituais, elas protegem todo o corpo do jovem cristão, protege a alma do jovem cristão e protege o espírito do jovem cristão. Veja que nós temos à nossa disposição armas poderosas em Deus para vencermos estes 3 inimigos: o mundo, o diabo e o maior de todos os inimigos, a nossa própria carne. Nós temos uma inclinação moral para o pecado. Nós somos inclinados a uma tendência natural para as coisas de baixo, para as coisas terrenas, para as coisas que desagradam ao Senhor. Mas, uma vez armados com as armas espirituais, uma vez nós tendo a nossa disposição, e estão à nossa disposição, as armas espirituais, nós certamente seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que bênção, que maravilha! Chegamos ao final de mais uma aula. Obrigado por sua companhia, por estar comigo aqui até agora. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Desejo que a aula seja abençoada, que você tenha com seus alunos um momento maravilhoso. Lembrando que, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, curta este vídeo, comente, compartilhe. Se desejar, torne-se um membro apoiador do meu canal. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família.